Olá pessoal, meu nome é Glaucia Maria Ferreira Pinto e eu decidi falar um pouquinho a respeito de exemplos práticos de troubleshoot de manutenção, causas e efeitos, principalmente, que podem fugir da rotina de trabalho, podem desafiar a nossa boa prática, do HPLC. E essa daqui seria a parte 1 dessa série de vídeos a respeito de troubleshoot, tá bom? Nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho, principalmente de um problema que afeta o funcionamento, que pode ser relacionado com a bomba, também pode ser relacionado com alguma obstrução em outros pontos do sistema, mas que na questão de manutenção geralmente vai estar relacionado justamente com o bombeamento da fase móvel para o HPLC, tá bom? Então, a gente vai falar de pressão, nesse vídeo de hoje, porque justamente a pressão é de fato um grande indicativo de problemas. A pressão do sistema do HPLC, High Performance Liquid Chromatography, vocês sabem que trabalha com alta pressão. Mas esse valor é um valor que deve ser constante e que deve ser, na verdade, conhecido quando a gente está já numa rotina de trabalho. Então, a mesma fase móvel, com a mesma coluna, com as mesmas condições cromatográficas, devem levar aos mesmos valores de pressão. Se essa pressão varia, se essa pressão fica maior, se essa pressão fica menor do que a gente tem ali na rotina, pode significar um ponto necessário de intervir no sistema e pode ser justamente um alerta, de que há algo errado. Então, os problemas de pressão eles podem ser relacionados com uma pressão mais alta do que a gente está acostumado, pode ser uma pressão muito baixa e também pode ser uma flutuação de pressão, quer dizer, uma pressão que vai ficar variando, vai ficar instável, que também não é normal durante a análise cromatográfica. Quais são os motivos? Então, vamos falar um pouquinho das principais causas, que podem afetar aí a questão da pressão no nosso fluxo de trabalho. Bom, uma pressão muito alta, ela pode acontecer por conta de um filtro entupido. Então, o filtro de entrada da coluna é um ponto que pode ser contaminado devido a partículas sólidas presentes ou formadas durante o bombeamento da nossa fase móvel. E se o filtro da coluna, na entrada dessa nossa coluna, ficar então bloqueado parcialmente, a pressão vai ser mais alta do que a gente está acostumado ali na rotina do uso daquele método em particular. Se essa obstrução for total, a pressão não vai parar de subir e isso vai causar, inclusive, com que o sistema de bombeamento pare para impedir que o próprio sistema cromatográfico tenha danos mais sérios, tá bom? Então, a gente precisa realmente cuidar dos pontos necessários para o bom funcionamento do sistema, incluindo usar solventes grau HPLC de alta pureza e filtrar todos os solventes que vão entrar no nosso sistema. A válvula de purga também tem um filtro. Então, aqui nesse dispositivo de válvula que controla se o que está sendo bombeado pela bomba vai realmente entrar no restante do sistema e passar pela coluna, ou se ele vai direto para o descarte, ele possui um filtro que geralmente é um taruguinho de teflon e que pode eventualmente entupir por conta dos mesmos problemas de formação de sólidos nos solventes que estamos utilizando na fase móvel ou por conta de algumas contaminações. Então aqui, olha, 4 canais numa bomba quaternária, aqui o misturador, aqui então a gente vai ter os pistões com os selos, de pistão, aqui a válvula de purga, aqui então a gente vai direcionar para a válvula de 6 vias e vai passar aqui pelo sistema de injeção automático. Aqui nós temos o loop de amostra, a agulha, o assento do injetor e formando aqui a conexão necessária, nós vamos direcionar esse fluxo para a coluna cromatográfica e a saída dessa coluna vai direto para o detector. Após o detector, a gente vai ter então o ponto de descarte. Qualquer obstrução nesse caminho como um todo pode causar um aumento de pressão. Então, o principal ponto seria
aqui no filtro de entrada da coluna e o filtro que temos aqui na válvula de purga. Algum capilar obstruído também pode causar, então, esse aumento de pressão, inclusive capilares que estão aqui, ó, relacionados com o ponto de injeção no assento do injetor. A válvula do injetor, o rotor da válvula do injetor também pode ser obstruído, e isso também vai causar o aumento de pressão, e a própria agulha também pode estar sendo bloqueada por contaminações, o que faria a pressão de trabalho aumentar mais do que o normal, ok? Certo. E a pressão baixa, o que pode causar uma pressão mais baixa do que a gente está acostumado naquele método? Pode ser que não tenha entrada correta de solvente. Isso pode ser ocasionado por bolhas no próprio sistema de entrada. Então, uma quantidade de ar geralmente vai afetar e vai causar uma pressão mais baixa, porque não vai estar sendo bombeado o fluxo correto de solventes. Pode ser que existam vazamentos em algumas conexões. O principal ponto de vazamento pode ser o selo da bomba, e aí isso significa ter que substituir os selos. Pode ser que estejamos trabalhando com solventes errados ou com a vazão incorreta em relação ao que está no método, em relação ao que está real. A válvula de entrada pode estar com defeito. A válvula do gradiente pode estar com as proporções incorretas na válvula de mistura, aqui na câmara de mistura. E a válvula, a bolinha, né, da válvula de saída da bomba também pode estar com defeito. Por exemplo, ela pode estar travada e isso significa substituir o check valve para resolver o problema. E ainda a gente pode ter problemas na fase estacionária da coluna. Imaginem a situação onde, na verdade, a nossa coluna ela já está desgastada, a fase estacionária foi modificada, foi hidrolisada, e aí então ela não está mais forçando a fase móvel, né, a encontrar uma dificuldade de passagem, e por isso a pressão se encontra menor do que a pressão original, tá bom? Mas aqui significaria uma coluna que já, na verdade, não dá mais para utilizar, né? Ela perdeu toda a sua característica. E as flutuações de pressão? Então, de fato, resumidamente, o ponto principal de causa de variações de pressão está relacionado à entrada de ar na bomba. Mas pode ser que o filtro de entrada de solvente esteja obstruído e isso cause flutuações no fluxo. Pode ser que os solventes, né, não degaseificados estejam forçando justamente o bombeamento e a formação de bolhas. Pode ser que a bomba esteja com vazamento no selo, a bolinha da válvula de saída esteja com defeito e também a válvula de entrada pode estar com defeito, defeituosa, e aí ocasionaria essa variação, essa flutuação de pressão, ok? Mas geralmente o que mais representa flutuações de pressão são bolhas de ar, bolhas de gases em algum ponto do sistema, principalmente aqui na própria bomba, ok? Bom, acho que deu para perceber que então monitorar o canal da pressão é um bom jeito da gente ficar acompanhando e se antever, né, possíveis problemas que podem estar ali no nosso sistema cromatográfico. Então, juntamente com o canal online do cromatograma, que é o sinal do detector, a gente pode habilitar o canal da pressão e ficar acompanhando como está variando a pressão durante o nosso período de trabalho, o nosso método, né? Ele tem variações de pressão por conta das mudanças de proporções de fase móvel, mas essa variação tem que ser acompanhada aqui com uma ondulação que seja aceitável. Então, lá no próprio sistema da bomba do equipamento é possível acompanhar o ripple, que representa essa ondulação de pressão, e isso deve ser menor que 2%. Qualquer outra mudança
deve representar um problema e a gente vai ter que investigar. E se houverem variações bruscas de pressão que não estão relacionadas com a mudança de viscosidade da fase móvel ou com mudanças de temperatura, a gente também deve investigar, ok? Então, espero que tenha sido aí uma dica útil. Se você gostou, curta, compartilhe, salva, comente e acompanhe os próximos vídeos. Abraços e até mais. Tchau!